Olá pessoal, aqui é o professor Luiz Lenarte e nós vamos dar as primeiras orientações da disciplina EL 115, Laboratório de Circuitos Elétricos. Essa é a nossa primeira aula prática e nós vamos hoje mostrar como utilizar o simulador Tinkercad da Autodesk, é o fabricante desse simulador, que será utilizado em todos os nossos ensaios, todos os nossos roteiros desta disciplina. Bom, o objetivo desta aula de hoje, então, é mostrar como nós podemos utilizar e nós nos familiarizarmos com o simulador e também mostrar como fazemos medidas de resistência, tensão e corrente. Então vamos lá. Esse simulador ele foi escolhido por dois motivos. É um simulador fácil de utilizar, bastante amigável, não requer instalação, então você vai rodar ele num browser e aí basta você digitar então tinkercad.com e você vai entrar nessa página, tá? O segundo motivo que nós escolhemos é porque o ambiente dele é muito semelhante a uma bancada de laboratório, onde nós vamos poder colocar, então, o protoboard, que é uma placa de ensaio, de montagem, componentes, os componentes eles aparecem com um formato semelhante ao seu formato real, e então fazer as montagens como nós estivéssemos realmente numa bancada de laboratório. Bom, para entrar no simulador, nós temos duas opções. Nós vamos clicar aqui em entrar. Você pode entrar direto com uma conta Google, sem fazer nenhum tipo de inscrição, tá? Mas eu vou pedir para vocês entrarem por aqui, ó. Alunos devem entrar em suas salas. Por quê? Eu criei uma sala para as diversas turmas do EL 115, onde eu já inscrevi em cada uma das salas os alunos matriculados. Então, aí no SIGA A, vocês terão um documento à parte que dá orientações sobre o código que vocês vão utilizar. Então, quando você clicar aqui, ó, alunos devem entrar em suas salas, ele vai pedir um código dessa sala. Então, eu já passei, está disponível no SIGA A o código desta sala, e na sequência você vai ter que digitar o seu login, que é um apelido, é um nickname que foi criado automaticamente, está disponível aí também para vocês nesse documento, tá? Com isso, eu consigo acompanhar tudo que vocês fazem. Então, eu consigo, inclusive, ajudá-los, caso vocês tenham algum problema, vocês podem me pedir e informar o que está acontecendo. Se for necessário eu entrar na simulação de vocês e verificar o que está acontecendo, eu tenho acesso, além de ter acesso também para fazer a avaliação. Então, vocês devem entrar sempre por aqui, porque senão eu não consigo visualizar o que vocês estão fazendo, tá ok? Então, eu vou voltar. No meu caso aqui, eu vou entrar pela minha conta Google, né? Uma conta de professor. Vocês podem entrar com uma conta normal, não tem problema nenhum. Então, ele demora um pouquinho, está entrando, né, com a minha conta. Muito bem, e já estou aqui dentro do ambiente do simulador. Esse simulador ele pode ser usado para projetos 3D, para projetos de circuitos, que é o que nós vamos utilizar. Então, eu vou clicar aqui em circuitos, tá? E aí ele aparece, quem quiser depois verificar, ele tem um demonstrativo aqui, não vou utilizar esse demonstrativo. Uma vez que você esteja em circuitos, nós vamos criar então o nosso circuito ou o nosso projeto. Então eu venho aqui, criar novo circuito, ele vai abrir o ambiente de trabalho para a criação do circuito. Então está aqui, tá? Ele está mostrando, inclusive, que foi acrescentado um novo componente. Vou fechar aqui, isso não me interessa. Então está aqui o ambiente de trabalho, onde eu vou fazer a montagem do circuito proposto. Então vocês têm aqui, ó, vários componentes, né? Desse lado, olha, resistor, LED, botão, potenciômetro, capacitor, interruptor deslizante, olha, bateria, tem um conjunto de componentes. Você tem inclusive o Arduino, você consegue simular
o Arduino, motor, né, servomecanismo, transistores, vários componentes, tem um multímetro que a gente vai utilizar muito aqui nas nossas medições. Então, ele não é um simulador só para a disciplina de laboratório de circuitos elétricos 1, vocês podem utilizar com outras finalidades. Então, esse aqui são a biblioteca de componentes básicos, você pode clicar aqui, ó, você pode mostrar também todos os componentes, tá? E aí ele mostra um conjunto maior, né, inclusive vários circuitos integrados, coisa que naturalmente nós não vamos utilizar por enquanto. Então nós podemos deixar na biblioteca básica, tá? Eu posso fazer a pesquisa aqui por nome do componente, tá? Ou então posso procurar. Então, por exemplo, eu já vou mostrar aqui, ó, placa de ensaio pequena. Isso aqui é o que nós chamamos de protoboard. Eu vou posicionar, eu cliquei nele, vou colocar ele aqui, ó, tá? Eu posso dar um nome para ele, ele vem com o nome 1. É interessante a gente colocar aqui, por exemplo, proto. Deixa eu só voltar aqui, proto 1. Tá? Por que é interessante colocar um nome? Depois que você posicionou todos os componentes, ele gera automaticamente uma lista dos componentes e fica mais organizado. Eu vou chamar de proto 1, seria o meu protoboard. Esse protoboard vai ser a placa onde eu vou fazer a montagem dos componentes. Então, como é que ele é formado? Olha, ele tem vários pinos aqui, que são as conexões, onde eu vou encaixar, conectar os componentes. Então, aqui onde eu estou mostrando com o mouse, uma conexão dessa na vertical, todos esses pinos, esses 5 pinos que aparecem aqui, eles estão conectados internamente. Então, na verdade, eles são o mesmo ponto. Daqui para cá, olha, para o lado, né, de um lado para o outro, não tem conexão. Aqui é um outro conjunto de pontos, 5 pontos que estão conectados na vertical. Tá? Aqui em cima eu tenho um barramento, olha, quando eu posiciono aqui, ele está mostrando em verde, todos esses pontos estão conectados, todos esses da horizontal. Geralmente ele está até representado aqui com um símbolo menos, um símbolo mais, eu utilizo para a fonte de alimentação. Por enquanto não tem nada, ele não tem alimentação nenhuma, não tem tensão nenhuma, ele é uma placa passiva, não tem nenhuma fonte de tensão, mas eu posso depois utilizar aqui para energizar o circuito. Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. Eu vou buscar um resistor, tá aqui, olha, um resistor. Então vou pegar esse componente, que é o primeiro que a gente vai utilizar. Ele vem aqui na vertical, eu posso, se eu clicar na tecla R, eu posso girar, eu vou deixar nessa posição, já vou explicar o porquê, porque eu vou encaixar no protoboard, olha aqui, ó, tá? Desse jeito. Então ele vai estar conectado num dos terminais dele, eu vou voltar com ele para cá, ele tem 2 terminais, né? E eu vou conectar ele aqui, ó. Então ele está ligado agora neste ponto, olha lá, ó, neste ponto, que é o mesmo, esses 5 pontos aqui, e está conectado neste ponto. São 2 terminais, encaixei ele na placa. Tá? Eu posso colocar um nome nesse dispositivo, vou colocar o nome R1, e aqui eu vou dizer qual é o valor. Observem que ele veio com o valor automático de 1, aqui está a unidade, 1 kΩ. Eu posso alterar, aqui se eu clicar, eu tenho os múltiplos de ohm, né? Pode ser só ohm, miliohm, quilo-ohms, mega-ohms, giga, enfim, você pode fazer essa alteração e pode alterar aqui também o valor. Uma outra coisa que é interessante é que o resistor ele é identificado por um código de cores. Então você veja que quando eu coloquei esse componente aqui, ele veio com a faixa marrom, preto e vermelho. A primeira e a segunda faixa, elas são cores que vão identificar os primeiros dígitos do valor. Então, se você consultar a tabela de código de cores que a gente disponibilizou aí no SIGA, o marrom representa o número 1, o preto
é 0, então eu tenho 1 e 0. O vermelho, ou a terceira cor, ela é um fator multiplicativo. É o número de zeros, ou ele é 10 elevado a esse número. Tá? É uma potência de 10. Então vamos lá. O vermelho, ele é o número 2. Então aqui eu teria marrom 1, o preto 0, então é 1 e 0. O vermelho é o número 2, então ele é 10 elevado a 2, que é 100. Então eu teria 1, 0 e 0, 0, que dá exatamente 1K. Tá? Vamos mudar aqui, ó. Se eu colocar, por exemplo, 2K. Então o que ele fez? Ó? Ele mudou a primeira cor para vermelho, que é o número 2. A segunda cor é o preto, que é 0, então 2 e 0. E aqui, ó, continua vermelho, representando 2 zeros. Então ele é 2, 0, 0, 0, que é 2K ou 2.000 ohms. Tá? Vamos fazer uma mudança aqui nessa terceira cor. Eu vou colocar um resistor, por exemplo, de 470 ohms. Ó, 470 ohms. Como é que fica o código de cores dele? Ele é amarelo, que é o número 4, o roxo, que é o número 7, vocês podem conferir na tabela de cores, e o marrom, que é 1. Então ele tem 1, 0, é 10 elevado a 1, que é 10. Então eu pego esse 47 e multiplico por 10, que vai dar 470. Tá ok? É muito simples, não tem mistério nenhum, é sempre assim. A primeira e a segunda cor seria o primeiro e o segundo dígito. A terceira cor, ela é uma potência de 10, é 10 elevado ao número correspondente a essa cor, e aí você vai multiplicar os dois primeiros dígitos por este valor e vai obter, então, o valor da resistência. Tá ok? Então vamos deixar aqui esse resistor de 470 ohms. Vou colocar apenas esse resistor. Tá? Poderia colocar mais, nós vamos deixar um e fazer a medida dessa resistência, que inclusive é pedido lá no nosso guia. Então eu vou pegar aqui um dispositivo que é o multímetro. Multímetro, olha lá, multímetro, cadê ele? Multímetro. Deixa eu pegar ele aqui embaixo, está mais fácil. Opa, está aqui. Ah, eu já sei, porque eu não coloquei, ele está como multímetro, com acento, eu coloquei em multímetro em inglês. Então está aqui, ó, multímetro. É bom mostrar uns erros de vez em quando, né? Então vou arrastar ele para cá, tá? Vou deixar ele aqui em cima. Esse multímetro também tem um nome, então eu vou colocar aqui multi. E eu tenho que selecionar o multímetro. Ele é um equipamento de medida que serve para medir várias grandezas elétricas, né? Como o nome diz, ele é multímetro, ele mede várias grandezas, faz várias medições. As mais comuns são a corrente, aqui ele está chamando de amperagem, né? Porque a corrente é medida em ampere, a tensão, que é medida em volt, a resistência, que é medida em ohm. Então, nesse caso, eu vou selecionar o multímetro para medição de resistência. Tá ok? Depois eu posso fazer essa alteração. Então, está aqui o meu multímetro. Essa resistência é 470 ohms. Se eu mandar fazer uma simulação agora, ele não vai mostrar nada. Tá vendo? Ele está tentando mostrar alguma coisa aqui, mas como está aberto o circuito, ele está tentando mostrar numa das maiores escalas, em mega ohm, ele não mostra nada. O que eu vou fazer? Eu venho aqui na ponta de prova, olha, eu vou clicar na ponta de prova e vou arrastar. Eu tenho que parar a simulação, senão eu não consigo conectar. Então eu vou clicar aqui, ó, e vou ligar nesse ponto. Como é que eu faço para ligar nesse ponto? Na verdade, eu posso conectar em qualquer um desses outros 4 pontos disponíveis, porque o resistor ele já está com um terminal ligado aqui, tá? Terminal 1, e eu vou ligar aqui, ó. Ele está conectado, porque esses 5 pontos
eles estão conectados internamente. Esses 5 pontos, na verdade, é o mesmo ponto. Se eu quiser, para facilitar a identificação visual, isso aqui seria a ponta de prova negativa, né? O preto a gente usa geralmente para a ponta de prova negativa do multímetro. Eu posso vir aqui e mudar a cor para deixar a ponta de prova com a cor preta. Isso aqui não muda nada a minha simulação, é mais uma identificação visual. Eu vou pegar a ponta de prova positiva, que é vermelha, e eu vou conectar na outra extremidade, no outro terminal. Então, para conectar nele, pode ser em qualquer um desses 4 pontos disponíveis. Eu vou ligar aqui, ó. Então, com isso, eu liguei o multímetro, vou mudar a cor dele para vermelho, para visualmente ficar mais fácil de identificar. E se eu fizer agora a simulação, como isso aqui é um resistor de 470 ohms, olha, eu vou iniciar a simulação, ele vai mostrar 470 ohms, ok? Qual que é a diferença na prática? Na prática, esse valor é um valor que a gente chama de valor nominal. É o valor ideal dele, é o valor nominal. Só que na prática, quando a empresa, o fabricante, fabrica um resistor, ele vai fabricar um lote com uma quantidade muito grande e é muito difícil fazer com que todos eles tenham exatamente o valor de 470 ohms. Então, todos eles terão uma tolerância. Essa tolerância pode ser de 1%, de 5%, de 10%. Depende do processo de fabricação, e o fabricante vai indicar isso, aqui não tem, mas ele vai indicar numa quarta cor. Existe uma quarta cor que vai indicar o valor desta tolerância ou da precisão desse resistor, ok? Como a gente está trabalhando com simulador, não faz sentido a gente colocar, ele sempre vai dar o valor nominal, mas na prática ele poderia dar 465, 468, poderia dar 472 ohms, ele pode dar um valor dentro da faixa de tolerância daquele componente, tá ok? Bom, se eu modificar o valor do resistor, olha, se eu clicar nele durante a simulação e mudar aqui, por exemplo, para, vamos colocar aqui, ó, 330 ohms, olha lá, mudei, ele mudou a cor, laranja, que é o 33, e marrom, que seria 10, então é 33 e 10, 330, e no ohmímetro, o multímetro aqui funcionando como ohmímetro, como medidor de resistência, ele já me mostra 330 ohms, tá ok? É bem simples. O que a gente pode fazer aqui? Olha, vamos fazer uma associação série de resistores. Eu vou pegar aqui um outro resistor, tá aqui, vou arrastar ele para cá, vou girar, então vamos colocar aqui, ó, primeiro R2, vamos deixar o valor de 1K, vou clicar nele de novo, ó, vou colocar em série com esse aqui. Como é que eu faço para colocar em série? Aqui, ó. Tem um que está nesse terminal, um ponto em comum, os dois estão ligados em série, tá? Esse multímetro, se eu colocar aqui na simulação, ele continua medindo apenas esse, olha, eu coloquei para fazer a medida desse. Continua medindo os 330 ohms. Então, eu vou parar a simulação, eu vou tirar. Como é que eu faço para tirar aqui a ponta de prova? Basta clicar nela, apertar o delete, aí eu desconecto a ponta de prova, e eu vou pegar agora para medir o circuito série, né, entre esse resistor e esse resistor, ele termina aqui, ó. Então, eu vou pegar a ponta de prova, tá, e vou ligar aqui nesse ponto. Então, agora eu estou medindo entre este terminal e este terminal, pegando então a resistência série, que é a soma dos dois resistores. Toda vez que eu tiver resistores em série, ele vai somar a resistência. Então, se eu tenho 1K e 330 ohms, o ohmímetro deve indicar, quando eu fizer a simulação, 1330, vamos ver, está lá, 1.33K ou 1330 ohms,
seria a resistência série. Tá? Eu posso colocar 2, 3 resistores em série. Vamos fazer o seguinte, vamos apagar aqui novamente. Vamos colocar em paralelo. Como é que eu faço para colocar em paralelo? Eu vou pegar esse resistor aqui, colocar ele um pouquinho para cima, só para facilitar a visualização. Vou pegar esse aqui, ó, e vou arrastar de tal maneira que coincida, olha, o terminal 1 desse aqui com o terminal 1 do outro no mesmo ponto na vertical. O terminal 2 do resistor de 1K no mesmo ponto do terminal 2. Então, eles estão conectados aqui, ó. Tá? Então, aqui na vertical tem conexão em todos eles. Então, os dois estão em paralelo. Eu vou pegar aqui esse multímetro que estava nessa posição, vou apagar aqui essa conexão. Vamos pegar essa ponta de prova, ligar aqui. Apareceu com vermelho, eu posso mudar aqui para preto. Na verdade, aqui tanto faz, porque a resistência não tem polaridade. Tá? Nós vamos passar a ter polaridade quando aplicar uma tensão, aí tem positivo e negativo. A outra ponta de prova, eu vou colocar, então, no terminal 2, onde aqui os dois estão conectados. Eu vou mudar ela para vermelho, só para uma visualização melhor. Tá? Então, paralelo dos dois, vou iniciar a simulação, e aí a resistência paralela equivalente entre o resistor de 1K e de 330 deu 248. Então, se vocês olharem no roteiro, aqueles que não se lembram, ou da teoria que já foi dada pelo professor na disciplina teórica, né, existe uma fórmula para o cálculo da resistência equivalente, que seria 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. No caso de dois resistores em paralelo, seria, resolvendo essa equação, a resistência equivalente é a multiplicação de 1K por 330 dividido pela soma dos dois, que vai dar 248 ohms. Tá? Então, com isso, eu tenho a medição de duas resistências em paralelo. Ok? Vamos evoluir um pouquinho mais. Nós vamos agora fazer o seguinte, eu vou parar a simulação, eu vou tirar essa conexão aqui deste ohmímetro, tá? Eu vou apagar um desses resistores, então basta clicar nele e apertar o delete para apagar, e eu vou fazer uma montagem bem simples, que está aí no roteiro de vocês vão fazer também, que é uma fonte de tensão alimentando um resistor. Bom, então vamos pegar aqui, olha, uma fonte de tensão. Então basta digitar aqui fonte, ele aparece aqui fonte de energia. Eu vou clicar, vou arrastar para cá, tá? E ele vai aparecer também aqui para uma identificação. Então, vamos colocar aqui fonte 1. Tá? E eu posso definir um valor, por exemplo, 5 volts de tensão. E quando aparece aqui em corrente, na verdade, esta é uma fonte de tensão e ela tem, como num caso real, na prática, uma corrente máxima que ela pode alimentar. Inclusive, essas fontes costumam ter uma proteção, porque se exceder essa corrente, né, se o circuito que for colocado aqui exceder essa corrente, para não queimar a fonte. Então, nós estamos aqui com uma fonte de 5 volts e uma corrente máxima de alimentação de 5 amperes. Tá? Eu vou ligar essa fonte neste resistor. Então, como é comum a gente usar essa fonte de alimentação e precisar do terminal positivo e negativo, eu poderia ligar ela diretamente no resistor, ou então fazer o seguinte, eu vou até fazer assim, ó, vou chegar ela aqui mais para cima, tá? Eu vou ligar o terminal negativo da fonte, vou puxar aqui um fio e vou ligar nesse barramento aqui, ó, que está identificado como negativo. Vou usar a cor preta para visualmente ficar mais fácil identificar. Vou pegar o terminal vermelho, vou puxar ele aqui para baixo, fazer uma curvinha, trazer ele para cá, ó, positivo,
e vou deixar aqui vermelho. Então, dessa forma, o terminal positivo, a polaridade positiva, está em todo este barramento aqui, ó, tá? Todo este barramento. Terminal negativo, ou terra, né, o GND da fonte, ele está em todo este barramento superior, ok? Bom, se eu precisar ligar, então, alimentar esse resistor, vou puxar ele aqui para baixo agora um pouquinho, se eu precisar alimentar esse resistor com positivo e negativo, eu posso clicar aqui, tá? Puxar uma conexão, basta clicar, puxar uma conexão e conectar aqui no outro terminal. Pronto. Tá? Eu posso escolher aqui uma outra cor de fio, porque isso aqui não é mais alimentação. Isso aqui é um fio, vou deixar aqui, por exemplo, verde. Tá? Uma conexão da fonte para o resistor e depois fechando aqui o circuito no negativo. Ó. Eu alimentei o positivo num terminal, o negativo no outro terminal. Tá certo? Bom, se eu colocar aqui para simular, ele vai mostrar 5 volts e 5 miliamperes. Por que 5 miliamperes? Porque como eu tenho um resistor de 1K, né, vamos lembrar da lei de Ohm, a tensão V igual a RI. O resistor é de 1K, a tensão aplicada é de 5 volts, portanto, a corrente é tensão sobre o valor da resistência. Então, 5 volts dividido por 1000, ou dividido por 1K, que vai dar 5 miliamperes. Ok? Esse multímetro não está conectado em nada. Eu vou parar a simulação, eu vou clicar no multímetro de novo, porque agora eu quero medir tensão. Como é que eu faço para medir tensão? Eu venho aqui, olha, seleciono o modo, tensão. Então agora ele vai medir tensão. E eu vou pegar o multímetro e vou ligar em cima desse resistor, né, para medir a tensão no resistor, nos terminais do resistor. Então venho aqui, ó, ponta de prova positiva. Veja, o positivo está aqui, né? Então eu vou colocar a ponta de prova positiva aqui, tá? Posso mudar a cor para efeito visual apenas e a ponta de prova negativa do lado de cá. Ó, vou colocar, só clicar aqui, pronto, e vou deixar o fio, a ponta de prova preta, só em efeito visual. Se eu fizer a simulação, eu tenho então 5 volts. Como é um único resistor e eu apliquei a fonte de tensão no resistor, ele vai mostrar os próprios 5 volts, é lógico. Né? Se eu tivesse mais de um resistor, ele mostraria a queda de tensão naquele resistor em particular. Ok? Muito bem, então esse aqui seria uma das medições que vocês vão fazer. Eu vou parar a simulação. Agora, vamos supor que eu quisesse medir corrente ao invés de medir tensão. Toda vez que for medir tensão, a medida de tensão ela é feita em paralelo. Tá? Então tem que medir tensão, você vai ligar o multímetro em paralelo com o dispositivo, com o componente que você quer medir. Quando eu quero medir corrente, o medidor tem que ser colocado em série, porque a corrente passa pelo dispositivo, não posso ligar em paralelo. Tá? Então, neste caso, o que eu teria que fazer? Olha só, eu vou desfazer esta ligação, então eu teria aqui, ó, da fonte de tensão, ao invés de alimentar diretamente o resistor, eu quero medir a corrente. Então, primeira coisa, vamos lá no multímetro, eu vou selecionar agora aqui para amperagem, que é medida de corrente, tá? Agora ele vai passar a medir corrente. Eu venho aqui, olha, da fonte de tensão, vocês podem inclusive observar, para efeito de identificar o circuito, observa o circuito que está no roteiro de vocês, na parte que é de medição de corrente. Ele tem uma fonte de tensão, aí desta fonte de tensão
ele vai para o amperímetro. Então, eu posso vir aqui, ó, da fonte de tensão, eu faço uma conexão na ponta de prova positiva do amperímetro. Eu vou colocar aqui vermelho. Do amperímetro, ele vem para o resistor. Então, veio da fonte de alimentação, foi para um terminal do amperímetro foi para o resistor, do outro terminal do resistor está ligado no negativo da fonte. Esse aqui eu vou colocar preto, apenas para identificar que é a ponta de prova negativa do amperímetro, tá? Então, vamos colocar para simular. Olha lá, eu tenho 5 volts, 5 mA, que é a corrente medida lá na fonte, e 5 mA, que agora está sendo medida aqui no amperímetro. Eu posso variar esta tensão. Ó. À medida que eu vario a tensão, se eu colocar 9,6 volts, a corrente vai dar 9,6 mA. Por quê? Porque o resistor é de 1K, e se o resistor é de 1K, eu sempre vou ter a corrente como sendo a tensão dividido por 1K. Vamos mudar aqui, ó, para 470 ohms, que é um valor comercial, um valor que existe aí na prática. Então, nesse caso, a corrente deu 20,4 mA, que é 9,6 volts, dividido por 470 ohms, dando então 20,4 mA. Ok? Então, esses são os princípios básicos aí para a gente usar esse simulador, que como vocês estão observando é muito fácil. Esqueci um detalhe que eu acabei de observar aqui, que vocês podem fazer logo no início. Sempre que você cria um circuito, ele gera um nome aqui aleatório, tá? Então ele gerou esse número aqui. Eu sugiro que mude, sugiro não, peço mesmo, oriento que mudem, para que eu possa, para facilitar para vocês e para mim também. Então, nós vamos colocar aqui como sendo Lab 01, tá? E ele atualiza, então, aqui o nome do circuito para Lab 01. Não é necessário salvar, tudo que você está fazendo já vai ficando automaticamente salvo. Naturalmente que ele guarda apenas esse último resultado, né, o último circuito feito, se você fez alguma alteração, né, alguma edição do circuito, ele vai guardar esse último que foi realizado, tá certo? Bom, se eu clicar aqui no Tinkercad, ele volta para a tela inicial e você vai ver que o seu circuito aqui, ó, Lab 01, ele ficou gravado aqui. Se você precisar criar outros, criar novo circuito para o Lab 02, para o 3 e assim por diante. Sempre mantenha o circuito salvo, né, referente àquele laboratório. Tá ok? Vamos dar uma passada rápida no roteiro. Então, esse aqui é o roteiro que vocês vão ter que fazer. Está disponível aí para vocês. Então, a primeira atividade é a seguinte. É dado aqui o valor nominal nessa tabela de alguns resistores de valores comerciais que a gente encontra para comprar nas lojas aí de componentes eletrônicos. Então está aqui, ó, 47 ohms, mais ou menos 5%. O que é o mais ou menos 5%? É aquela tolerância que eu mencionei para vocês. Esse é o valor nominal e ele tem uma tolerância que pode variar para mais ou para menos de até 5%. Qual seria o código de cores deste resistor? Então, se você consultar a tabela, você vai ver o seguinte. Para representar esse valor, o 4 é o amarelo. Então, o que vocês vão escrever aqui? O código de cores dele. O 4 é amarelo, o 7 é o roxo, e aí não tem mais nenhum zero, né? Então, é 47 ohms. Então, no caso, seria o preto, que ele é o número 0, então seria 47 o amarelo, o roxo, depois vezes 10 elevado a 0, que dá 1, que é o preto. Então, a identificação do 47 ohms seria amarelo, roxo e preto. Ok? 100 ohms, ele seria marrom, que é o 1, o 0 é preto, tá? E no caso aqui, ele tem um 0, que é o marrom. Marrom é 1,
Ele tem um zero, seria 10 vezes 10 elevado a 1, que é o marrom, 100 ohms. Ok? Ele tem uma faixa ainda, que vocês vão consultar na tabela, que é referente aos 5%. Tem uma faixa referente a 1%, a 2%, e aí vocês vão fazer para cada um deles. Tá? Vão ainda calcular qual seria o valor máximo admissível dentro da tolerância dos 5%, muito fácil, né, que seria 47 mais 5, e o valor mínimo, isso na prática, tá, pessoal? Quando você comprar um valor, um resistor de 47 ohms, mais ou menos 5%, ele pode estar na faixa de 47 menos 5, 47 mais 5. Inclusive, isso é importante ser considerado nos projetos que a gente faz, porque pode ter essa tolerância, ele não vai ser exatamente o valor nominal. Então, essa aqui é a primeira parte, bem tranquilo. Depois, vocês vão fazer aqui, ó, se vocês quiserem conferir no simulador, a princípio não é necessário, tá? Vocês podem só consultar a tabela de cores e montar isso aqui, né? Colocar qual é o código de cores. Se vocês quiserem confirmar, é só abrir o simulador, colocar um resistor, digitar lá o valor 47 e ver qual é a cor que ele gera, né, no corpo do resistor. Só para conferir. Bom, depois disso, vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão fazer associação série no simulador e associação paralelo, tá? Como eu demonstrei lá. Associação série de R1 com R2. Quem é R1 e R2? Basta olhar aqui, ó. O R1 é 47 ohms, o R2 é 100, o R3 é 240, o R4 é 1K. Então, usando estes valores aqui da tabela 1, vocês vão fazer, por exemplo, R1 e R2, 47 e 100. Vocês vão fazer lá no simulador uma associação série do R1 com R2. 100 ohms e 47 ohms. Valor nominal, o que deve dar? Que é o calculado, 147. O valor medido, vocês vão conferir, naturalmente, lá no simulador, vai dar 147. Né? E assim vocês vão fazer com cada um desses valores. Aqui são 3 resistores em série, o R1, o R2 e o R3. Soma os 3, faz a conta, põe aqui nessa tabela, e aqui é o valor medido no simulador. Vão repetir o mesmo procedimento, só que fazendo associação em paralelo. Vão pegar o mesmo 100 ohms e 47, vão colocar em paralelo, vai calcular o valor e colocar aqui, vai medir o valor, né, no ohmímetro, lá no simulador, e colocar aqui. Tá? E repetir esse procedimento. Bom, depois vocês vão fazer a medida de tensão, que é montar esse circuito, foi exatamente o que eu demonstrei, com uma fonte de tensão, um resistor e colocar um voltímetro em paralelo. Tá? Então, aí o que vocês vão fazer? Ó? Vocês vão colocar a fonte com valor de 5 volts, depois de 10 volts, depois de 15 volts, e o valor medido com o voltímetro, né, naturalmente vai ser 5 volts, 10 volts, 15 volts. Tá? Porque não tem mais nenhuma resistência, só isso aí. Esse primeiro é bem simples. Medição de corrente, olha, como eu demonstrei lá, o amperímetro ele tem que estar conectado em série com o circuito. A diferença, ó, o voltímetro ele está conectado em paralelo sempre. O amperímetro conectado em série com o circuito. Então, da ponta positiva da fonte, ele vai no positivo do amperímetro, o negativo vai no terminal do resistor, o outro terminal do resistor vai no negativo da fonte. Tá? E aí, da mesma forma, vocês vão aqui, ó, ajustar a fonte de alimentação com 12 volts e completar a tabela 4. Na tabela 4, o que vocês vão fazer? A fonte vai ser mantida em 12 volts, você vai mudar o valor das resistências para 240K. Então, qual é o valor calculado? Lembrar que corrente é igual a tensão, é o V, que é 12 volts, dividido pela resistência 240. Esse é o valor calculado.
completem a tabela com o valor calculado para cada um dos valores. Depois, no simulador, mudem a resistência para cada um desses valores, mantendo a tensão em 12 volts e coloquem aqui o valor medido da corrente, que deverá ser igual ao valor calculado. Tá ok? Bom, aqui tem algumas orientações, olha, para quem nunca trabalhou com protoboard, né, ele tem aqui uma explicação do protoboard, é um adendo aí, mostrando como é que funciona essa matriz de contatos, e depois aqui embaixo sobre o multímetro, e aqui no caso um multímetro real, um multímetro que a gente tem no laboratório, mostrando algumas características desse dispositivo. Tá? Só como material adicional, o roteiro é esse aí. O que vocês devem me entregar? Vocês podem, fica a critério de cada um, preencher esses valores no próprio documento digital e postar este arquivo no SIGA, ou, se preferirem, imprimir, fazer à mão, né? A lápis, a caneta, do jeito que vocês quiserem, tirar uma foto, escanear e colocar lá também, tudo bem. Não é necessário imprimir o roteiro. Quem quiser pegar aí uma folha de papel em branco, tá? O que vocês precisam preencher? Eu preciso da tabela 1, né, o que vocês vão me entregar. Eu preciso da tabela 2 com os cálculos da soma dos resistores, do paralelo, tá? E eu preciso da tabela 3, que são os valores medidos, e da tabela 4 com os cálculos realizados. Então não precisa nem imprimir o roteiro todo, vocês podem fazer a parte numa folha de papel em branco, com o nome de vocês, tirar uma foto, escanear e colocar no SIGA, ou então fazer direto nesse documento, digitando os valores da forma que vocês acharem melhor, não tem problema nenhum, tá ok? Pessoal, então é isso, muito tranquilo, peguem os roteiros, abram o simulador, né, e vamos praticar. Por hoje é só, um grande abraço a todos.